5 pastores que você não deve ouvir e o quinto vai te surpreender. Seja bem-vindo ao nosso canal. Se você não me conhece, eu me chamo Geliabe Barreto. Seja muito bem-vindo. Desde já é um prazer ter você conosco. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, já se inscreve no nosso canal, adiciona esse sininho, já deixa o teu joinha e também lá no espaço de comentário aqui embaixo deixa a tua sugestão, opinião, para que nós possamos estar assim tendo um feedback da sua parte, daquilo que a gente pode melhorar, acrescentar e também trazer para o nosso público, que cada dia mais está crescendo, graças a Deus, e a vocês que nos ajudam também. Porém, entretanto, quero lembrar vocês que o nosso alvo aqui, nesse vídeo principalmente, não é trazer ataques pessoais ou falar de pessoas, mas trazer uma refutação bíblica sobre mensagens e pregações pregadas, mensagens faladas por determinados pastores que têm uma linha de teologia, por exemplo, muito diferente da linha teológica de Cristo ou daquilo que a gente entende como evangelho, como Cristo nos deixou. Então, fica conosco até o final desse vídeo, porque o quinto pastor vai te surpreender. O primeiro deles é o Dave Leonardo. Fala, meu lindo! Minha linda! Se você já escutou, se você já ouviu e se você ainda ouve, eu te recomendo, pare agora, enquanto há tempo de ouvir Dave Leonardo. Por quê? Dave Leonardo, ele é o famoso pregador da teologia terapêutica. É aquele pregador que massageia o ego, aquele pregador que, se a gente escutar a mensagem dele, em nenhum momento ele traz uma mensagem confrontadora ao pecado ou uma mensagem de arrependimento para o ser humano, contradizendo, por exemplo, com aquilo que a gente via Deus em seu propósito principal de levantar profeta, que era para anunciar a sua palavra e confrontar os pecados, aquilo principalmente que Jesus fez em seu ministério, que era anunciar o reino de Deus e confrontar os pecados e as suas práticas. Dave Leonardo, ao contrário disso, ele traz uma mensagem que exalta principalmente o ego do ser humano, colocando o ser humano como centro e deixando Deus e a cruz de Cristo um pouco do lado em sua mensagem. Para você ter uma ideia, Dave Leonardo, em um dos seus vídeos que rola na internet, em um trecho de sua pregação, ele diz que o homem é o centro da vontade de Deus. Jesus é o centro. Do Evangelho, Jesus é o centro. Mas de Jesus, você é o centro. Do coração de Jesus, você é o centro. Para você, você é a pessoa mais importante da terra, porque tudo que Jesus fez por sua culpa, você é importante. Deixando bem claro, por exemplo, que a sua mensagem não é uma mensagem cristocêntrica, mas uma mensagem antropocêntrica, onde coloca o homem como centro da vontade de Deus e como peça principal. E quando a gente fala disso, nós vamos começar a entender, à luz da Bíblia, que o evangelho não é sobre a autoafirmação, mas sobre a negação do eu. Jesus, por exemplo, ele disse em Mateus capítulo 16, versículo 24, se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Sem a pregação do verdadeiro evangelho, que traz uma mensagem de arrependimento e conversão para o pecador, não há um cristianismo bíblico, como está registrado em Lucas capítulo 13, versículo 3. Então, toda mensagem que ela não traz para nós e para o público uma mensagem de arrependimento, de uma necessidade de confessarmos os nossos pecados e abandonar as nossas práticas pecaminosas, então é uma mensagem que não é cristocêntrica, mas sim uma mensagem, como é chamada, uma mensagem terapêutica, de massagear o ego. E o segundo dessa lista que eu quero trazer para nós nesse momento é Tiago Brunet. Programa Boas Notícias com Tiago Brunet, que tem como foco a sua teologia do coach, princípio de sabedoria acima da graça. Brunet, ele foca, por exemplo, na inteligência emocional e no sucesso terreno. Ele é criticado tanto pelos teólogos reformados e tanto pelos teólogos pentecostais por substituir
a dependência do Espírito Santo por método de performance humana e principalmente meritocracia, ou seja, é aquela linha de você tiver uma mente positiva, se você tiver uma mente que você pensa positivamente, você vai conseguir o seu objetivo, porque o problema está na mentalidade humana. Então é mais um pregador, coach, que não tem de fato um foco em mensagem cristocêntrica, mas ele usa a Bíblia e trechos isolados da Bíblia para trazer mensagens de autoajuda, mensagens que podem fazer com que a pessoa, entre aspas, acredite numa prosperidade financeira terrena, esquecendo que a maior prosperidade e a maior promessa de riqueza de Cristo para a sua igreja não é nessa terra, mas é na Nova Jerusalém. Então, Tiago Brunet é mais um pregador da linha coach que, se você escutava até o dia de hoje, eu te aconselho, pare de ouvir, porque esse também é inimigo da cruz. Ele não prega o evangelho de Cristo. E o terceiro que eu quero trazer para você nesse momento é Tiago Nigro, também conhecido como Primo Rico. Bom, hoje eu não vim falar de finanças. Hoje eu não vim mexer na sua mente, né? Hoje eu vim tocar no seu coração. E, pra te ser bem sincero, eu tô uns 3 meses pensando o que eu vou falar. Que anda atuando aí como pregador. De fato, eu não conhecia muito sobre isso, mas fui pesquisar e vi que ele tem a sua mensagem e o evangelho que ele prega é o evangelho da meritocracia, ou seja, é um quinoticismo moderno. Embora ele seja empresário, porque ele é um empresário, de fato ele não é um pastor, não é um pregador, ele é um empresário, e ele tem transitado principalmente para a pregação, tentado se tornar pregador, essa linha coach, né, motivacional. A crítica, principalmente, é que ele mistura gestão de patrimônio com espiritualidade. Toda a mensagem dele recebe essa crítica, porque ele mistura uma gestão de patrimônio com espiritualidade, sugerindo que o sucesso financeiro é um sinal de aprovação divina. Essa linha teológica de Tiago Nigro, que prega dizendo que a prosperidade financeira é um sinal da aprovação divina, por exemplo, não colou em Jesus, porque certa vez Jesus estava na casa de Pedro e chegou os cobradores de impostos cobrando impostos. Jesus não tinha dinheiro, traduzindo para nossa linguagem, Jesus estava liso e Jesus mandou Pedro pescar o peixe e da boca do peixe tirar o dinheiro e pagar o imposto de Jesus e o imposto de Pedro. Aí há uma distorção da verdade bíblica, até porque Jesus foi bem enfático ao dizer: não podeis servir a Deus e as riquezas, traduzindo mamon, Mateus 6:24. Jesus estava dizendo: ou você vai servir a Deus ou a mamon, que é as riquezas. A Bíblia mostra que muitos, não era pouco, muitos fiéis eram pobres e sofridos, e que o amor ao dinheiro, como Paulo fala no 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, é a raiz de todos os males. Na igreja primitiva, por exemplo, lá em Atos, a gente vai reparar isso, que os irmãos eram pobres, eram humildes, a ponto de que a igreja se reunia e repartiam entre si o que tinham para dividir entre os pobres. Então, a igreja de Cristo, ela não tem como o principal sinal da aprovação de Deus, não é a riqueza financeira, mas é a riqueza espiritual, é a presença de Deus no meio da sua igreja. O quarto pastor que eu quero trazer para você, que você não deve escutar, e desde já quero convidar você, se você ainda não é inscrito no nosso canal, a se inscrever no nosso canal, a deixar o teu like aí e deixar aqui a tua sugestão nos comentários. Antes de nós citarmos o quarto, já deixa aí teu joinha, deixou? O quarto que eu quero trazer para você é Leonardo Salles. Leonardo Salles já é famoso, é muito conhecido. Não acreditava nem em revelação nem em mim, nem eu acredito em mim, mas naquele que me usa eu acredito. Abre as mãos. A partir de hoje, Deus vai fazer uma quebra de maldição na família de vocês, porque não é só gêmea de útero, é gêmea de problemas. Principalmente por suas práticas de adivinhação, suas práticas de entretenimento, as suas práticas de miticismo que ele faz no meio dos seus cultos. Olha para mim, irmã. Qual é o seu nome? Amanda. Qual é o seu nome? Amanda. Amanda. Qual é o seu nome?
Amanda. Qual é o seu nome? Amanda. Qual é o seu nome? Amanda. Qual é o seu nome? Amanda e Amanda! Amanda e Amanda! Dá um abraço nela, Amanda e Amanda! Dá um abraço! Doutor Carvalho, sobe! Vai acreditar hoje! Vai acreditar hoje! Vai acreditar hoje! Famoso, por exemplo, por revelar dados pessoais como CPF e endereços no altar, Leonardo Salles, ele faz isso aí como uma paródia, né, de um dom de profecia. Na verdade, ele inventa esses efeitos pirotécnicos para, como dizer assim, atrair o público, para atrair o povo, e ele transforma de verdade o seu culto em um show de adivinhação, contradizendo aquilo que a Bíblia diz. A Bíblia diz, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 13, que o dom de profecia visa a edificação, exortação e consolação da igreja. Então, se o dom de profecia não tiver esses três focos, edificação, exortação e consolação, então está fora dos padrões bíblicos, está fora dos principais propósitos para que Deus já designou. Leonardo Salles, de fato, ele faz um show pirotécnico durante a sua igreja, a IPTM, Igreja Pentecostal dos Milagres, no Rio de Janeiro. A Bíblia nos ensina que nós não devemos bisbilhotar a vida privada para gerar espetáculos. A Bíblia condena o uso de práticas que se assemelham à adivinhação, como está em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 10 ao 12. Então, Leonardo Salles é o quarto pastor que eu quero recomendar para você. De fato, ele não prega. Se você parar para escutar as pregações de Leonardo Salles, é só revelação, é só nomes, CPF, identidade, que é justamente para atrair o público. E detalhe, viu? Jesus disse que muitos farão sinais, prodígios e maravilhas no nome dele, mas naquele dia ele vai dizer: apartai-vos de mim. Então, isso aí, esses sinais que tem atraído muita gente, esse show pirotécnico, de fato, não tem nada a ver nem com a palavra de Deus e nem com Cristo. Até porque a mensagem ela deve ser cristocêntrica e levar Cristo para a humanidade. Mas o quinto pastor, e eu creio que esse vai te surpreender, que eu quero trazer para você e pedir para você não escutar em hipótese alguma, é o Silas Malafaia. Eu quero liberar uma palavra profética dentro dessa palavra de 5 colheitas para quem semeia em tempos de crise. 7 pessoas para doar uma oferta acima de R$10.000 para receber uma colheita incontável, igual a essa de 1 Reis, capítulo 18, a partir do versículo 30. 10 pessoas com uma oferta de R$10.000 para receber uma colheita incomparável. Igualzinho, está lá em 1 Reis, capítulo 17, versículo 14. Silas Malafaia, ele vem da linha da teologia da prosperidade e venda de unção. É o pecado de simonia. Embora ele seja pentecostal tradicional da linha assembleana, ele é desaprovado não somente por muitos pastores tradicionais, mas também por muitos pastores da mesma linha assembleana, da linha pentecostal, por importar doutrinas americanas que prometem bênçãos financeiras proporcionais ao valor da oferta, como a oferta dos R$1.000. Você doa R$1.000 e você vai receber o dobro, o triplo e por aí vai, com base naquela semente que você semear. Por exemplo, eu pago R$500 de aluguel. Eu vou oferecer uma semente de um aluguel para que o Senhor possa abrir a porta para eu ter a minha casa própria. Então você pode pegar esses R$500 e dividir de abril até dezembro. Pedro, ele confrontou Simão, o mágico ou o mago, dizendo: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste que o dom de Deus se alcance por dinheiro, como está em Atos, capítulo 8, versículo 20. O ensinamento de que se colhe financeiramente o que se planta no altar é uma distorção de 2 Coríntios 9, que fala de generosidade e não de barganha. Então, esses 5 pastores, principalmente, não ouça em momento algum.
Eu poderia citar aqui Edir Macedo, Valdemiro Santiago, mas nós vamos hoje listar somente esses 5 e Silas Malafaia, principalmente. Por mais que ele seja da linha pentecostal, por mais que ele venha de uma linha assembleana tradicional, ele mudou totalmente o seu foco e a sua forma teológica de pregar. Ele hoje tem essa linha, principalmente da prosperidade, de trazer mensagem focada sobre o plantio da semente financeira. Você planta e você ganha. Mas e aí? Qual é a tua opinião? Deixa aqui nos comentários. Gostou desse vídeo? Foi edificante para tua vida? Segue nosso canal, se inscreve no nosso canal, compartilha para mais alguém, deixa teu joinha, Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus.